Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 10 a 24. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Esse último versículo, irmãos, o 24, é o versículo que nós iremos ler aqui ao final, e eu convido você para ler mais uma vez, então, agora também. Vamos ler o versículo 24, todos nós juntos? Vamos lá? E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Que Deus esteja abençoando a leitura e a exposição da sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Quanto, meus irmãos, a essa carta, eu só quero, já que nós interrompemos a nossa exposição para falar a respeito do Dia das Mães na semana passada, hoje eu queria retomar com vocês esse estudo, apenas relembrando qual foi o motivo que levou Paulo a escrever essa carta. Se nós olharmos para os primeiros 9 versículos, nós vamos perceber que Paulo identificou um problema de que as igrejas da Galácia, nós falamos que as igrejas da Galácia não quer dizer que existiam várias igrejas numa cidade só, mas porque a Galácia compreendia no mundo antigo uma região ampla, constituída de várias cidades. Essa região era uma região que tinha abraçado o evangelho e havia substituído o evangelho de Paulo, o evangelho pregado por ele, por outro evangelho. Nós encontramos esses dados, meus irmãos, nos versículos de 6 a 9, e especialmente no versículo 6, é o versículo em que Paulo externa sua consternação a respeito disso. Versículo 6 nos diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E o mesmo Paulo vai nos explicar que não existe outro evangelho. A questão de ele se referir a este evangelho diferente como outro evangelho, não quer dizer que Paulo pressupõe que existem vários. Mas ele mesmo completa esse raciocínio no versículo 7, olha só. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o que com o evangelho de Cristo? O que o texto diz? Perverter. Então, Paulo não admite a possibilidade de ter várias mensagens diferentes que falam a mesma coisa. Paulo rejeita totalmente essa possibilidade e nos afirma que aquele evangelho era outro evangelho. Paulo então começa a discorrer com os Gálatas a respeito do verdadeiro evangelho, e nós falamos que ele faz isso baseado numa estrutura bem simples, que é a que nós aprendemos nesse livro. Os capítulos de 1 e 2, Paulo vai falar a respeito do problema. Ok? Nos capítulos 3 e 4, Paulo vai falar então sobre o verdadeiro evangelho. E nos capítulos 5 e 6, Paulo vai falar a respeito da vida que aqueles que professam o verdadeiro evangelho vivem. Essa é a estrutura bem simples que nós vamos adotar aqui para a nossa argumentação. Pois bem, quando Paulo identifica o verdadeiro problema, ele então está tentando falar agora sobre as causas, ou seja, o que leva alguém a abraçar um evangelho falso.
O que leva alguém a abraçar uma conduta falsa, uma explicação falsa do verdadeiro evangelho? E a resposta disso, meus irmãos, é exatamente o que nós vamos ver no versículo 10. Paulo identifica a principal causa como sendo o que está escrito aí no versículo 10. Alguém poderia ler o versículo 10 para nós, por favor? Pois bem, qual então, meus irmãos, é a causa que levou os Gálatas e que também nós entendemos que pode levar qualquer um de nós a abandonar o evangelho verdadeiro e abraçar o evangelho falso? Temor dos homens. É a única causa. A mensagem que nós pregamos é uma mensagem que afeta aspectos basilares, aspectos básicos da constituição do ser humano. Se nós começarmos a perceber que esse evangelho nos agride de uma tal forma que a nossa personalidade deseja sumir e a de Cristo começa a se apropriar da nossa e fazer com que nós nos moldemos a dele, em alguns momentos nós vamos sentir um confronto muito, muito íntimo em relação a essas questões. O que isso causa então? Nós começamos a suavizar o evangelho. E o que é interessante, meus irmãos, é que, como Paulo já deixou claro para os Gálatas, um evangelho pela metade é evangelho verdadeiro? Sim ou não? Um evangelho com 90% de evangelho e 10% de outras coisas é evangelho? Não é. Então, pense no seguinte: quais são os pontos do evangelho mais difíceis de serem falados? A mensagem do evangelho eu acredito que todos nós conhecemos, né? Vamos sintetizá-la com base em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desses versículos, meus irmãos, quais são os trechos que são os trechos bonitos, legais e gostosos de falar? Deus amou o mundo, quer dizer, o amor de Deus, que coisa linda da gente falar. Que mais? Ele deu o seu filho, não é? Que expressão máxima de amor e tal. E o que mais? E o finalzinho também, né? A vida eterna. São aspectos muito legais de falar. Agora, esse versículo de João 3,16 fala sobre amor? Fala. Fala sobre a entrega de Cristo? Fala. Fala sobre vida eterna? Fala. Mas o que mais ele fala também? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, se você não crer em Cristo, o que vai acontecer com você? Vai perecer. Se nós pregarmos que Deus é amor, que Ele entregou o seu Filho para dar vida eterna, e não falarmos de perecer, nós estamos pregando o Evangelho todo? Sim ou não? Não. Segundo Paulo, isso é outro Evangelho. Então veja que Paulo não admite que nada da mensagem do Evangelho seja suprimido. Nada da mensagem do Evangelho seja escondido no nosso coração. Mas eu lhes pergunto, falar a respeito desse perecimento de quem não crê é uma coisa fácil ou uma coisa difícil? Oi? É difícil. Mas se nós não pregarmos, nós não estamos falando da mensagem completa. Porque, irmãos, às vezes, quando nós estamos a anunciar o Evangelho, nós nos preocupamos em tornar essas boas novas efetivamente boas. Nós queremos dar uma boa notícia de salvação para as pessoas. Mas a maneira que nós fazemos isso, às vezes dá a entender que o Evangelho é uma questão mais ou menos assim. Se você aceitar, você vai ser abençoado, você vai experimentar coisas boas, você vai viver melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Mas se você não experimentar também, aí o problema é de cada um tem a sua vida, cada um faz o que acha certo, e é exatamente isso que Paulo quer evitar. Se o Evangelho não for pregado como a única opção, ele perde totalmente o seu poder e a sua relevância. Porque, como o mesmo Paulo já disse, existem outras mensagens. Só que essas outras mensagens não são verdadeiras. Se o Evangelho se apresentar como uma possível escolha, e não como a única escolha, nós, meus irmãos, estaremos no mesmo nível das mensagens falsas. E é exatamente esse o problema. Se eu for falar sobre esse perecimento, que outros temas eu vou ter que abordar necessariamente? Pode falar, não tenha medo de falar essa palavra.
Sei que alguns estão pensando nela aí, que eu já vi umas boquinhas se mexendo assim. Fale alto, pode falar. Eu vou ter que falar sobre inferno. Eu vou ter que falar também sobre arrependimento. Eu vou ter que falar também sobre pecado. Ai, gente, e aí é que está a grande questão. Quando Paulo começa a falar sobre esse problema de temor dos homens, ele então começa a defender a si mesmo. Por quê? Porque o objetivo dessas pessoas que querem perturbar os Gálatas, conforme está escrito aí no versículo 7, é perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo, por esses alguns aí do versículo 7, começa a identificar algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Esses alguns que queriam perverter o evangelho começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo, como quem dissesse: ele está querendo apenas bajular vocês. E Paulo, dos versículos de 10 a 24, começa a falar por que as pessoas deveriam acreditar nele. E eu acho isso muito curioso, viu, meus irmãos? Por quê? Porque existe uma coisa que até ontem eu estava falando com algumas pessoas sobre a pregação da palavra, que nós temos que nos atentar. Qual é o objetivo de quem prega a palavra? E aqui eu não estou me referindo só a mim, mas eu estou me referindo a qualquer pessoa que começa a falar sobre o evangelho para outra pessoa. Qual deve ser o nosso objetivo quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o evangelho? É falar a verdade. Com que objetivo? Oi? Tudo isso está dentro desse contexto de falar a verdade. Mas quando nós falamos a verdade, irmãos, nós estamos querendo o que em relação às pessoas que nós estamos falando? Nós queremos a salvação delas. Ou seja, nós queremos que elas acreditem na gente. Nós não estamos aqui pregando dia após dia para você olhar aquilo e pensar assim: isso que o pastor falou, isso que o irmão falou faz sentido e realmente é bom, mas é que no momento nós estamos querendo que as pessoas acreditem em nós, não é? Nós pregamos para que as pessoas sejam convencidas. E o apóstolo Paulo acha isso muito importante. Tanto é que ele começa, a partir do versículo 10, uma defesa daquilo que ele fazia e daquilo que ele pregava. E isso nós entendemos, meus irmãos, não é porque Paulo se sentiu pessoalmente ofendido quanto ao aspecto pessoal do seu ministério. Mas Paulo percebeu o seguinte: as pessoas queriam denegrir a pessoa de Paulo para que a mensagem de Paulo fosse tida como falsa. E esse é o argumento das pessoas que querem calar a mensagem do evangelho. Veja, nós não podemos discutir com a Bíblia, não é? Então o que nós fazemos? Nós colocamos a posição do pregador, do intérprete, daquele que fala sobre a Bíblia em xeque. Nós começamos a pensar: essa mensagem ela até... mas e a pessoa que fala? Então vejam, irmãos, o que Paulo está fazendo então nesse pedacinho final do capítulo de número 1, e entendo, ele faz isso também no capítulo 2. Ele começa a se defender. E eu quero também dizer para você que isso não quero repetir para ficar bem claro, a defesa de Paulo não é porque ele se sentiu ofendido, mas porque ele queria preservar a sua mensagem. Assim, meus irmãos, eu acredito que eu e você, quando formos nos defender, não faça isso motivado por uma questão pessoal, mas faça isso a partir do seguinte: quando você sente que a sua personalidade começa a ser denegrida, as pessoas que fazem isso têm um objetivo só: fazer você ficar quieto. E eu quero provar para você o quanto isso é verdade no Antigo Testamento primeiro. Vamos lá para o Salmo de número 22, por favor. Salmo 22 é conhecido porque foi citado por Cristo, né? Deus meu, por que me desamparaste, etc. e tal. Mas dentro daquilo que nós entendemos que é o sentido da nossa aula aqui hoje, irmãos, eu quero mostrar para você como algumas coisas nunca mudam em relação a esse mesmo aspecto. Então pega lá o Salmo 22. Vamos pegar aqui, por favor, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Alguém poderia fazer essa leitura para nós? Salmo 22, versículo 6 ao versículo 8.
Muito bem. Vejam, irmãos, Davi, que escreveu esse salmo, está em que situação nesses versículos aí que nós percebemos? Veja que o versículo 6 usou duas palavras, opróbrio e desprezado. Opróbrio é um sinônimo de aquele que causa vergonha. Então você poderia usar a palavra vergonha como um sinônimo bom como nenhum outro. Paulo, estou confundindo os autores, né? Davi está se vendo como alguém de quem os homens têm vergonha dele. Os homens o desprezam. O versículo 7, inclusive, que todos aqueles que o veem, fazem o que com ele? Zombam dele. E aí o texto, inclusive, diz que eles afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Eu não sei se os irmãos conseguem dimensionar isso, mas afrouxar os lábios e menear a cabeça seria como que aquela expressão de desprezo que as pessoas fazem assim, ó. É isso que Davi está dizendo que as pessoas faziam com ele. E eu quero lhes perguntar uma coisa. Por que do nada, pelo menos aparentemente, né, as pessoas começaram a ter vergonha dele? Por que Davi mudou de ideia em relação a isso? Por que será que a reputação dele, meus irmãos, foi essa? Aí, para que a gente interprete essa questão, eu queria que você lembrasse de uma coisa. Eu lembro que você também vai se lembrar que o Salmo 22, no seu primeiro versículo, foi citado por Jesus Cristo, não é? Em que contexto Jesus citou o Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele estava onde? Na cruz. O que tinha acontecido com Cristo na cruz, meus irmãos? Oi? Ele tinha sido humilhado, mas tem um detalhe nessa história. Os discípulos de Jesus estavam aonde? Sabe-se lá onde eles estavam, né? Mas eles não estavam ali. Por que eles não estavam ali? Porque eles estavam com medo, com vergonha. Ou seja, eles olharam para aquilo que aconteceu com Jesus, os discípulos, e pensaram, bom, estão fazendo isso com o nosso mestre. Quando eles descobrirem que nós somos discípulos dele, o que vai acontecer com a gente? A mesma coisa, ou até pior, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar linha na pipa. É exatamente isso, meus irmãos, que aconteceu aqui. Davi se viu como alguém abandonado, desamparado, a partir do momento em que ele começou, por causa daquilo que Deus havia dado a ele, que é a questão do reino, né? Ele foi substituir o rei Saul, aí ele começou a ser perseguido, e as pessoas que antes estavam lá cantando, Saul feriu seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares, começaram, todo mundo, a se evadir da presença dele. Davi sentiu isso na pele, irmãos. Então veja, a conduta de vida que você adota diante de Deus será algo que vai espantar algumas pessoas. Você pode ter certeza absoluta disso. Antes, você tinha lá os seus amigos, o seu círculo de amigos, você era popular, as pessoas gostavam de você. Agora, quando você passou a ser um cristão, as coisas começaram a ficar diferentes nesse sentido. Por quê? O que muda, meus irmãos? Muda exatamente o que Paulo vai dizer aqui. E eu quero que os irmãos percebam em que sentido Paulo faz a sua defesa. Vamos lá para o livro de Gálatas e você vai notar que a defesa de Paulo, meus irmãos, tem uma tese e 3 argumentos, tá? No versículo 10, ele já afirma que a intenção dele é o quê? É dizer que ele não está procurando o favor dos homens, mas ele está procurando agradar a Deus. E em que sentido ele faz isso? O versículo 11 nos afirma o seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Essa é a tese dele. Paulo vai se defender dizendo isso. O evangelho que eu prego não foi inventado pelos homens. E aí ele começa, ao longo desses versículos, nos dar 3 argumentos que sustentam a sua tese, tá bom? O primeiro argumento é o versículo 12, o segundo argumento é o versículo 13, e o versículo 14 até o fim é o terceiro argumento dele, tá? Então eu quero mostrar para você o seguinte: como que nós podemos provar que a nossa mensagem não é falsa e que quando nós pregamos o que pregamos, ainda que as pessoas discordem da gente, como que nós ainda assim podemos ter certeza que nós estamos no caminho certo? Aí, meus irmãos, eu queria efetivamente dizer uma coisa para você. Quem abandonou Jesus Cristo? Foram os seus discípulos, né? Mas isso quer dizer que Jesus estava sozinho lá na cruz?
Na semana passada, aqui no Dia das Mães, nós lemos alguns textos bíblicos que falavam sobre algumas mães da Bíblia. E é interessante que a mãe de Tiago e de João era uma das mulheres que estavam lá, aos pés da cruz de Cristo. Então veja, às vezes as pessoas dizem que a Bíblia é machista, né, e tudo mais, mas a Bíblia nos conta a seguinte história: os homens discípulos de Jesus, quando Jesus foi preso, todos eles fugiram morrendo de medo, mas as mulheres, as mães de alguns discípulos, assim como Maria Madalena, etc., elas estavam lá. Então Jesus não estava abandonado. A ideia aqui, meus irmãos, é que é exatamente isso que você deve prestar atenção. Quem serão os homens, quais serão os homens que vão abandonar aqueles que adotam a pregação do Evangelho como meio de vida? Todos os homens? Não. Os homens que amam a Cristo estarão ao seu lado. Porque a gente sabe que a perseguição existe, mas a gente também não pode partir do pressuposto que o crente está sozinho na caminhada dele. Que o crente está isolado, que é ele e mais ele e Deus. Porque ninguém vai estar do lado dele. E isso não é verdade. Os homens, meus irmãos, que Paulo está dizendo aqui que ele não quer agradar, porque ele quer agradar a Deus, não são todos os homens, mas são esses homens que não creem na pregação que ele tem. A intenção de Paulo não é dizer assim, gente, eu estou sozinho, ninguém aqui... Não, Paulo está escrevendo para os Gálatas justamente porque os Gálatas eram pessoas que estavam do lado de Paulo e por causa desses falsos mestres mudaram de ideia. Então Paulo diz, esses homens vocês não têm que levar em consideração. E é exatamente esse o ponto. Que tipo de homens nós estamos querendo agradar? Os homens que agradam a Deus ou os homens que não agradam a Deus? Então Paulo já estabelece para a gente que quando ele fala que o evangelho por ele anunciado não é segundo o homem, Paulo não está querendo contrapor todos os seres humanos e Deus, mas Paulo está dizendo, não são esses homens que estão duvidando da minha palavra que inventaram a mensagem que eu preguei. Os irmãos entenderam isso? Porque a ideia aqui é que você, como um seguidor do Senhor Jesus, vai ter oposição, mas você vai ter oposição de todo mundo irrestritamente? Porque vai haver momentos, meus irmãos, em que você vai ser repreendido na sua conduta, mas pelos homens que amam a Deus. Vai haver momentos em que você vai se ver corrigido por alguns homens, repreendido por alguns homens, mas pelos homens que temem a Deus. E eu quero mostrar para você outro salmo que fala sobre essa realidade. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente, meus irmãos, lá no livro de Salmos, por gentileza. Eu quero que os irmãos agora abram no Salmo 141, que não por acaso é escrito por Davi também. Eu queria que os irmãos percebessem como Davi trata essa questão da oposição que ele recebia. Não era todo mundo irrestritamente que estava lá querendo persegui-lo. Mas Davi diz assim para nós, Salmo 141, eu queria que alguém lesse para mim os versículos 4 e 5, por gentileza. Salmo 141, versículos 4 e 5. Quem quiser e puder, leia para nós. Muito bem, então vamos fazer uma interpretação bem simples disso aqui. Olhe que o versículo 4 está colocando um pedido de Davi. Davi diz assim, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade. Essa é uma oração legítima, eu acredito. Davi está pedindo para que Deus o preserve de praticar coisas que o desagradam. Só que aí ele acrescenta um elemento nesse pedido. Ele fala assim, se eu começar a praticar a perversidade, que tipo de companhia eu vou ter? Olha o que Davi diz. Na companhia de homens que são o quê? Malfeitores. Então, o que Davi está dizendo é, se eu estiver abraçando uma conduta equivocada na presença de Deus, eu vou ter o apoio de alguns homens. Só que esses homens são o quê? Malfeitores. Aí vem o versículo de número 5. O texto diz assim, fira-me o justo. O que isso vai ser para mim? Fira-me o justo, será isso? Mercê. Quer dizer, será agradável.
repreenda-me. Ou seja, Davi está dizendo, se o justo vier me ferir, e aqui o sentido, obviamente, não é o justo ir lá e dar uma surra na pessoa, mas o justo ir lá e falar mais duro com ele. Falar de uma forma pesada, para que ele possa ser repreendido. Se o justo faz isso comigo, o que isso é? Mercê. Aí a continuidade do versículo. Repreenda-me, será o quê? Como óleo sobre a minha cabeça. Quer dizer, é como uma grande honra que eles me concedem. E o texto fala assim, a qual não há de quê? De rejeitá-lo. Então vejam, irmãos, você não pode, e o Evangelho não te autoriza isso, tá? O Evangelho não está dizendo que se a sua conduta estiver correta, no seu ponto de vista diante de Deus, que qualquer pessoa que vier falando que você está errado, que você tem que descartar isso de pronto. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que você tem que ter atenção às pessoas que estão concordando e com as pessoas que estão discordando de você. Se você está no caminho certo, as pessoas que estarão concordando com você serão as pessoas justas. Agora, se você está no caminho equivocado, você vai ter o apoio dos malfeitores e a crítica dos justos. Isso não é ruim. Mas se você estiver no apoio dos malfeitores, aí você está no caminho errado. É isso que o texto de Davi está falando para nós. E é exatamente isso que eu quero que os irmãos entendam. Às vezes a gente fala assim, porque na nossa caminhada, às vezes só sobra eu, né? Ninguém vai entender, ninguém vai me acompanhar, ninguém vai compreender, ninguém vai saber das minhas lutas, todos irão me criticar. Não. O Evangelho não dá essa possibilidade para você. Quem são as pessoas que estão lá dizendo, isso mesmo, continue assim, faça isso? São as pessoas justas ou são as pessoas que o texto bíblico está chamando de malfeitores? Quem é que está do seu lado nas coisas que você faz? Só você pensar assim, você tem um problema lá, uma dificuldade, a primeira pessoa para a qual você vai pedir conselho, quem que é? O justo ou um malfeitor? Pois é. Então esse é o ponto. A questão não é, olha, se você estiver dentro do Evangelho e ser criticado, então todo mundo que te critica quer o seu mal. Não, senhor. Você tem que observar muito bem que tipo de pessoas estão te criticando. E é exatamente isso que Paulo não aguentava. Ele começa a ser criticado pelos que falseiam a mensagem, aí ele fala, não, agora eu vou provar para vocês. E aí assim, irmãos, vamos começar a ver como é que Paulo trata disso lá para os Gálatas. Bom, a tese dele é, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. A defesa dele começa assim. Que argumentos ele vai dar para sustentar isso? Versículo 12. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo está afirmando aqui para nós, o primeiro argumento dele é esse. Eu não recebi a minha mensagem porque eu fui ensinado por algum homem especificamente, mas foi o próprio Cristo que me ensinou isso. E aqui, meus irmãos, nós temos esse detalhe em Atos capítulo 9, que é quando nós temos narrada a conversão do apóstolo Paulo. Os irmãos se lembram como é que o apóstolo Paulo se converteu? Ele estava indo lá a caminho de Damasco, e ele não estava a cavalo, viu? Ele estava a pé. E aí, o que acontece? Uma luz mais brilhante que o próprio sol joga Paulo ao chão, e aí ele pergunta para essa luz, quem é você? E o que a luz responde? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Porque todas as vezes que o Evangelho é pregado de forma convincente no nosso coração, a manifestação visível dessa mensagem é a luz do Senhor. Essa luz é o aspecto que, durante toda a palavra de Deus, caracteriza a autenticidade daquilo que Deus está falando. A luz é um aspecto muito importante aqui. E eu vou focar nisso mais em relação aos outros argumentos. Mas os irmãos tenham esse primeiro argumento como base. O próprio Jesus se revelou a Paulo. E o que é interessante no relato, meus irmãos, de Atos capítulo 9, eu vou pedir para você abrir rapidinho lá, porque a gente, nesse texto aqui, Paulo vai falar vários assuntos relacionados à sua própria conversão. A conversão de Paulo, como eu disse, está narrada em Atos 9, tá? Mas, especificamente, Paulo vai se referir dos versículos de 1 a 9, nesse primeiro momento,
depois dos versículos de 26 a 30, que é quando ele fala das cidades que ele foi visitar após a sua conversão. Mas, dentro aqui dos versículos de 1 a 9, eu quero que os irmãos percebam uma coisa. Que tipo de pessoa era Saulo? O versículo 1 nos narra que tipo de pessoa era ele. Veja aí como é que o texto descreve Paulo. Versículo 1. Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu a autorização dele, né? O texto diz, meus irmãos, que Paulo não era qualquer pessoa, mas ele era uma pessoa que respirava ameaças e morte. Ou seja, Paulo tornou a perseguição da igreja a razão da sua vida. Paulo era alguém que odiava a tal ponto as pessoas que estavam seguindo a Cristo, que o respirar dele era ameaça e morte. Você consegue imaginar uma pessoa assim? Que o ódio dela é tão grande que quando ela respira, ela lembra das coisas que ela quer fazer de mal contra outra pessoa. Esse era Paulo. E tem um outro detalhe nessa história ainda, meus irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, nós temos algumas, vamos dizer assim, expressões também bastante marcantes a respeito de Paulo. Atos capítulo 8, versículo 1. Nós temos ali Estevão morrendo apedrejado. E o que Paulo pensava disso? Versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Atos 8:1. Estevão estava ali levando pedrada e Saulo estava olhando aquilo tudo pensando, muito bem, é isso mesmo, taca a pedra nesse cara. Versículo 3. O texto diz que Paulo assolava a igreja e fazia o que mais? Ele entrava pelas casas, ele arrastava homens e mulheres e fazia o que com eles? E encerrava no cárcere. Ou seja, esse era Paulo, meus irmãos. Ele não era alguém que chegava e perguntava para as pessoas assim, viu, você segue a esse Jesus aí? Então você está preso. Não, Paulo entrava nas casas para fazer isso. Sim, com certeza, era o nome hebraico dele, por assim dizer, tá? A gente vai entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Mas é só para que os irmãos entendam que tipo de gente era Paulo. Paulo era alguém de quem você jamais imaginaria, em termos humanos, uma conversão. Porque ele é descrito em termos bastante, vamos dizer assim, fortes aqui, né? E tem outro detalhe agora no versículo, aqui, podem ir para o capítulo 9 agora, irmãos? Vocês vão ver, dentro do relato da conversão de Paulo, você vai ver que dentro daquilo que ele queria fazer lá em Damasco e tudo mais, veja só o que ele fala. O versículo 3 diz que ele estava seguindo pela estrada e ao aproximar-se de Damasco, o que acontece? Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, não é? E aí aquela voz perguntou, como nós já falamos, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou assim, quem és tu, Senhor? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque Paulo era alguém criado dentro das tradições do judaísmo. Paulo era alguém que conhecia a respeito da lei. Ele não era perseguidor da igreja porque ele era um ignorante, mas porque ele achava que daquele jeito ele estava servindo ao Senhor. Parece meio contraditório, mas essa era a convicção de Paulo. Ele achava que quanto mais pessoas ele prendesse que eram daquele caminho, ele estava servindo ao Senhor. Por isso que quando ele ouve essa voz, ele pergunta assim, quem és tu, Senhor? Você acha que Paulo tinha alguma dúvida de que existia um Deus? Não. Você acha que Paulo tinha alguma dúvida de que a Bíblia era a palavra de Deus? Não. Mas ele era uma pessoa que perseguia alguém que estava caminhando com o Senhor. E ele tinha certeza que assim ele estava seguindo a Deus. Então, irmãos, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, esse evangelho que eu prego não é segundo o homem, por quê? Porque eu era uma pessoa que conhecia essas tradições, mas eu jamais poderia criar uma coisa semelhante à que eu prego, se não fosse essa mudança que o próprio Jesus causou em mim. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, eu jamais, por mim mesmo, creria em algo que era totalmente contrário aos meus pressupostos. Se não fosse uma revelação do próprio Cristo, eu jamais creria. Irmãos, nós também nos enquadramos nessa descrição. Você acha que a salvação é uma coisa lógica quando ela se aparece para você?
Você está ali vivendo a sua vida, trabalhando, ganhando seu dinheirinho, pagando seus impostos, e aí vem uma pessoa e fala assim: se você não acreditar em Deus, você vai para o inferno. Isso é altamente ofensivo. Principalmente se você, como Paulo, foi criado na igreja. Eu passei minha vida toda na igreja. Eu conheço a igreja. Eu gosto da igreja. E eu vou para o inferno mesmo assim, se eu não crer em Jesus? Como assim? Então, Paulo começa por aí. Gente, foi Cristo que me ensinou tudo isso que eu estou falando. Eu, por mim mesmo, jamais poderia. E é exatamente essa a primeira defesa que nós podemos fazer a nosso próprio favor. Olhe para dentro de você mesmo e pergunte a si mesmo: o evangelho seria algo que você creria naturalmente? Se você chegar aqui e dizer: não, o evangelho sempre fez sentido para mim, então você nunca ouviu verdadeiramente o evangelho. Porque Paulo, depois que essa luz brilhou na frente dele, ficou 3 dias e 3 noites sem enxergar e sem comer. Esse foi o impacto, meus irmãos, da luz de Cristo sobre a vida dele. O evangelho faz assim com a gente. O evangelho é algo que expressa de maneira tão bela a santidade de Deus, que quando Deus se mostra, ele sempre se mostra como uma luz. E essa luz acaba com a gente. E Paulo começa com isso. Sabe por que o evangelho que eu prego não é anunciado por mim mesmo? Porque eu não aprendi de homem algum. Eu jamais poderia pregar isso se não fosse algo que viesse de mim. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, meus irmãos, está no versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo diz, primeiro argumento dele no versículo 12, eu só prego isso porque foi o próprio Cristo que me ensinou isso. O versículo 13 tem um segundo argumento. Vocês sabiam como eu era. Vocês sabem como eu vivia. A ideia do proceder, que está aí no versículo 13, é uma palavra grega cujo significado mais exato seria comportamento. A maneira que Paulo vivia era algo totalmente incompatível com as promessas do evangelho. A maneira que Paulo agia era uma maneira extremamente diferente daquela que o evangelho nos ensina a viver. E eu quero que os irmãos percebam isso por causa de uma coisa que essa sim eu acho que você não pode se esquecer. Nós já falamos isso. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ao mesmo tempo o que ele era? O que ele está dizendo no versículo 13 aí? O que ele era? Ele era um religioso. Irmãos, o que tornava a situação de Paulo mais difícil, em termos de conversão, humanamente falando, é que não somente ele tinha um proceder equivocado, mas ele conseguia justificar esse proceder dele com aspectos religiosos. E essa é a grande sacada de algumas pessoas do nosso tempo hoje também. As pessoas, algumas que nós conhecemos, você diz assim: olha, essa pessoa aqui, ela é muito melhor que muito crente, né? É uma pessoa que não teme a Deus, mas é uma pessoa tão boa. É uma pessoa que ajuda tantas pessoas, que dá cesta básica, que dá dinheiro, e ela não serve ao Senhor, mas ela é muito melhor que muita gente que serve. Só falta ser crente, essa que é a palavra. Então, às vezes a gente olha isso e pensa como que é possível. E irmãos, que tipo de motivação uma pessoa que não crê em Deus tem para fazer coisas, abre aspas, boas, como essa? Pense um pouquinho. Que tipo de motivação uma pessoa que não crê em Deus tem para ser religiosa? Porque não é toda religião que leva ao Senhor, é claro. Mas você vai encontrar muitas pessoas por aí que não valem R$1, mas que vão na igreja. Seja esta ou seja outra. Como é que um descrente procura uma igreja e gosta de uma igreja e gosta de uma religião? Que tipo de motivação ele tem? Isso é incompreensível para você? É estranho. Mas Paulo tratava disso em termos muito claros. Eu era uma pessoa horrível, Paulo diz, mas eu era alguém que tinha um proceder no judaísmo extremamente zeloso. Inclusive ele fala isso, meus irmãos, no versículo 14, olha só: na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo
extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha que tipo de pessoa era Paulo. Mesmo assim, um perseguidor da igreja. Ou seja, um cara que queria matar pessoas, que respirava morte, que respirava ameaças, religioso. Como entender isso? Eu queria perguntar isso para você. Como a gente faz esse quebra-cabeça encaixar? Vocês acabaram de ler na palavra de Deus que tipo de pessoa era Paulo, mas ele estava lá, dentro das tradições dos pais, religioso, judeu, conhecedor das tradições. E aqui alguns dados para você. Um judeu, meus irmãos, quando ele tinha 8 anos de idade, ele já saberia pelo menos fazer um de cor e salteado dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Quando um judeu tinha 14 anos mais ou menos, ele saberia recitar qualquer parte que você pedisse dos 5 primeiros livros da Bíblia. No mínimo, uma criança judaica tinha essas características. E a gente saberia que o cara era chamado para ser vamos dizer assim, um líder, um sacerdote, quando ele soubesse falar qualquer ponto do Antigo Testamento de cor. Porque esse era o treinamento dos judeus. Hoje, meus irmãos, se a gente sabe falar os 10 mandamentos, está bom demais, né? Mas naquele tempo não era assim, não. Os judeus eram extremamente zelosos. E Paulo era mais zeloso ainda. É isso que ele está dizendo aqui. Se você encontra esse padrão normal para um judeu, Paulo era pior do que isso. Pior no sentido de mais zeloso ainda. Porque é isso no versículo 14 que ele fala. Muita gente que tinha a idade dele não era tão zeloso quanto ele próprio era. E aí, como é que um cara desse conseguia ser como ele era? Irmãos, como que a gente fecha essa conta? Como que uma pessoa assim consegue ser religiosa? Vamos pensar? Porque esse é o segundo argumento de Paulo. Gente, eu não poderia ter inventado essa mensagem, porque o meu proceder não combinava com isso. E, meus irmãos, que a gente consegue fazer essa ideia do religioso descrente ou do descrente religioso funcionar. Porque nem todo ateu que você conhece, nem toda pessoa que descrê, ela está fora da igreja. Alguns estão dentro. Como Paulo, não é? Por que isso acontece? Por quê? Interessante isso. E é por aí mesmo. Mais alguma ideia, meus irmãos? Mais alguma ideia? É isso que nós estamos tentando decifrar aqui. Porque se às vezes você olha para isso e pensa, gente, isso aqui não dá certo. Então deixa eu fazer uma outra pergunta que talvez seja mais útil para a gente começar a pensar. Todas as pessoas que estão dentro da igreja vão para o céu? Todas, indistintamente. Todo mundo que está na igreja vai para o céu? Quem acredita nisso? Que sim. Não, todo mundo que está na igreja, que tem o nome no hall de membros de uma igreja, vai para o céu. Quem acredita nisso? Ninguém acredita nisso? Então agora você me justifica por quê? E quando você justificar, você vai entender como é que casos como o de Paulo podem acontecer. Por que não é todo mundo que está na igreja que vai para o céu? Ah, é? Vamos lá, gente, vamos lá. Tem como uma pessoa que não gosta de Deus, que não crê em Deus, que não acredita em Deus, e ainda querer destruir a igreja de Deus, ter uma religião para ele? Paulo era um exemplo que sim. Como que isso dá certo? O que a religião nesse ponto é na cabeça daquela pessoa? Oi? Desenvolva isso mais, por favor.
Esse era Paulo. Ele acreditava em salvação pelas obras. Isso tem base, inclusive, aqui na própria carta de Paulo aos Gálatas, gente. Se você começar a ler aqui em diante, você vai perceber uma coisa interessante. Nos capítulos 3 e 4, Paulo começa a falar sobre o verdadeiro evangelho, e ele faz isso reinterpretando a lei. E como que ele reinterpreta a lei? A gente não vai falar isso hoje, porque senão vai estragar a surpresa, né? Mas ele, em outras palavras, sintetiza o argumento dele dizendo o seguinte: a lei é o aio que nos conduz a Cristo. Você sabe o que é um aio? Eu vou deixar isso no ar, sobre a mesa, para você pesquisar depois. É isso que Paulo fala. A lei é o aio que conduz a Cristo. Mas, irmãos, antes dele aprender isso do próprio Cristo, como é que Paulo vivia? Ele acreditava... A primeira tese que nós ouvimos, ele não acreditava no Deus da Escritura de verdade. Segundo, ele acreditava em salvação pelas obras. Eu acho isso mesmo. Vamos mais ainda? Vamos mais ainda? Porque aqui nós estamos pensando numa igreja que nem a nossa, tá? Mas eu quero que você amplie mais isso. Eu quero que você pense assim: existem pessoas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que não têm procedimento aprovado pela palavra de Deus, mas se não há uma religião como a nossa, que ensina a Escritura, ela procura qualquer outra por aí. Como é que uma pessoa que não deseja adequar o seu procedimento à palavra de Deus, procura uma religião? Religião. Qualquer religião. Não precisa ser necessariamente a igreja presbiteriana, mas qualquer religião. Como é que religião entra na vida do homem nesse sentido? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. É isso mesmo. Vamos mais, gente. Vamos mais. Vocês vão identificar isso na hora. Vocês vão ver. Pode ir nesse mesmo caminho. Mais alguma ideia? Timóteo. A Timóteo, sim. Eu concordo com isso. E aqui, gente, o ponto que eu quero destacar para você, já que a gente está se aproximando do fim da aula, eu gosto muito de interação, os irmãos sabem disso, né? Então, quanto mais falar, para mim é melhor. É que eu só quero sintetizar isso bem, porque Paulo vai dedicar maior espaço na sua argumentação à conversão dele, que vai dos versículos de 15 a 24. Mas antes de Paulo falar de conversão, ele aborda esses outros argumentos que nós falamos aqui, porque para ele era muito importante que os Gálatas soubessem que Paulo não poderia inventar a mensagem que ele prega, porque ele não vivia de forma compatível com essa mensagem que ele prega hoje, antes de se converter para ela. Mas nesse ponto específico do versículo 13, meus irmãos, e 14, que estão relacionados com essa questão de Paulo e o seu proceder no judaísmo, ele vai afirmar para a gente uma coisa. Como que a gente harmoniza a ideia de uma pessoa não querer, de maneira nenhuma, a salvação, não querer a purificação da sua vida, mas ainda assim querer uma religião? Porque como o homem se enxerga? A maneira, meus irmãos, de nós salvarmos a nossa conduta tem relação com o quê? Nós precisamos passar uma imagem. E essa imagem será melhor para nós
se nós conseguirmos convencer quem? A nós mesmos. E como que a gente se convence? Quando a gente começa a viver de uma forma que os homens nos aplaudam. A religião só faz sentido, só se explica, o apego do homem a uma religião, ainda que não seja uma religião verdadeira, tem a ver com isso. Aplausos pessoais. É por isso que a gente tem descrentes que não estão na igreja. Porque imagine o seguinte, nós estamos, como eu já disse a vocês, nos preparando para um acampamento no mês que vem. E eu falei aqui, que se você tivesse condições de ajudar alguém que quer ir no acampamento e não tem condições de pagar a inscrição, que você viesse me procurar. Irmãos, as pessoas vieram nos procurar. A gente que é da diretoria da Federação de Mocidade, a gente tem aí pessoas de todo lugar. Inclusive teve uma pessoa, que eu fiquei sabendo esses dias, que ela falou assim, pastor, se o senhor precisar de 20 inscrições, pode conversar comigo. Eu pensei, 20 inscrições? Aí eu comecei a pensar, porque algumas pessoas vieram e falaram assim, uma eu dou, 2 eu dou, eu mesmo dei uma, né? Mas 20. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a querer fazer uma oferta grandiosa dessa? Naturalmente, você vai pensar assim, como eu vou pensar. Que pessoa boa, não? É isso. Se a gente aqui na igreja, por exemplo, faz campanha de arrecadação de cesta, não é? Você já imaginou se um dia eu falasse aqui na igreja que a gente está precisando aí de 20 cestas e uma pessoa levanta e fala, eu vou dar as 20 cestas? Qual a primeira impressão que a gente tem? Que pessoa boa, rapaz. Ó que gente. Quem que dá 20 cestas hoje em dia? E aqui eu não estou querendo assim dizer que a pessoa que foi procurar 20 inscrições, ou 20 cestas, ou 20 de qualquer coisa, ou 30, ou 40, essa pessoa está necessariamente perdida e vai para o inferno. Não é isso. Mas nem todas as pessoas que ofertam dessa maneira são pessoas que temem a Deus verdadeiramente. Por que as pessoas fazem isso? Porque não é legal quando você fala... Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Uma vez um amigo meu, numa igreja que ele pastoreava, ele falou que a igreja aí era uma igreja mais carente. Ele falou, olha, gente, nós queremos fazer um café da manhã de Páscoa, e muito bom, que nem o que nós fizemos aqui. É que aqui os irmãos se ajudaram, se empenharam, a igreja comprou outras coisas, mas naquele contexto específico do meu amigo, a igreja não tinha condição de fazer nada. Aí um visitante, de primeira vez na igreja, ele falou assim, pastor, eu quero doar o café. As pessoas olharam, assim, sabe? Depois ele foi levantar a ficha corrida desse cara. Né? Quem é esse cara? Que o pastor não conhecia. Era uma pessoa que recentemente havia sido pega numa operação local da polícia daquela cidade por fraude em eleições. E recentemente tinha virado homossexual também. Mas isso é só um detalhe. Você viu? Esse cara chegou lá na igreja e falou, eu vou dar o café da manhã. Todo mundo da igreja, né, os mais simples assim, ou qualquer outro. Nossa, você viu? Só o cara vai dar o café da manhã pra gente. Que pessoa boa, gente do céu. Mas não é assim que Deus vê. E eu quero mostrar para você isso, por quê? Porque quando a luz do Senhor Jesus brilhou sobre Paulo, meus irmãos, ele caiu no chão. Paulo vivia de uma forma que todas as pessoas que não temem a Deus verdadeiramente, mas estão dentro de um contexto religioso, vivem. Elas derivam o conforto delas da aprovação popular, que é o que Paulo está dizendo que ele não quer. A prova de que ele vivia de maneira equivocada é que quando Cristo se revelou para ele, na forma de uma luz, essa luz o deixou 3 dias cego. E por que luz, especificamente? Ora, porque Deus é luz, segundo João, e nele não há treva nenhuma. Esse é o ponto, irmãos. Quando Cristo brilha a sua luz sobre alguém, essa pessoa vê 2 coisas. O quanto a santidade de Deus é absurdamente grande, absoluta, e quanto eu sou o quê? Tia Luísa, pois não.
Muito provavelmente, quando o Senhor o converteu, ele era membro do Sinédrio, né? Então, ele não tinha menos que 50 anos, com certeza. Ele era uma pessoa experiente, porque os sacerdotes tinham esse perfil dentro da visão que os fariseus possuíam. Ele tinha que ser alguém, um ancião, por assim dizer. Aham. Sim. Foi. Com certeza. Superabundou a graça, exatamente. A conversão de Paulo se explica, tia Luísa, a partir do que Paulo fala no versículo 15. Ele entende que Deus o havia separado para uma missão especial. Por isso que ele se considera um nascido fora de tempo. Ou seja, ele não se tornou apóstolo no mesmo tempo dos demais. Jesus o chamou depois, porque ele tinha uma missão específica para ele, que era pregar para os gentios, né? Embora o primeiro apóstolo que pregou aos gentios foi Pedro, em Atos capítulo 10 a gente vê ele indo até o centurião romano Cornélio e etc e tal. Paulo foi, por excelência, o apóstolo de gentios, porque ele percorreu regiões distantes de Jerusalém. Então, ele entendeu no versículo 15 que a conversão dele era explicação de uma obra especial para a qual Deus o havia separado. E é isso, tia Luísa, que a senhora falou que seria, né, o meu ponto seguinte aqui. Da onde Paulo tirava, mesmo com todo o zelo que ele tinha pela lei, pelo Antigo Testamento, etc e tal, da onde ele tirou que ele poderia matar pessoas e prender pessoas, sendo que a própria lei dizia que não pode matar? Ou você acha que Paulo não conhece o 6º mandamento? Não matarás, não assassinarás. Da onde que ele tirou a ideia de que ele poderia, se fosse ele? Meus irmãos, é assim que todo aquele que deriva a sua aprovação dos homens procede. Se o que eu faço de certo aparece e o que eu faço de errado não aparece, eu posso fazer o que errado eu quiser, porque sou eu posso, eu tenho crédito, por assim dizer. Então essa é a conduta de uma pessoa que não crê em Deus. Mas o que é que desmontou o apóstolo Paulo dessa vida, meus irmãos? Foi quando a luz do Senhor brilhou sobre ele. E é exatamente isso que caracteriza o início da vida cristã, não somente de Paulo, mas de qualquer ser humano sobre a terra. É o momento em que a luz de Deus brilha sobre você. Porque aí você percebe o seguinte: nem com toda a obediência e zelo do mundo eu vou conseguir dar um fim à minha pecaminosidade natural. Então, em Paulo e na vida de qualquer pessoa descrente que está dentro de uma igreja é assim. O pecado existe, ele está lá. Mas as coisas que eu faço vão fazendo assim com o pecado, na minha visão. Mas quando Deus vem, ele mostra o que o pecado é, naturalmente. Irmãos, eu quero dizer isso porque assim como Paulo está se defendendo, essa foi a única vez que eu precisei me defender na minha vida também. Eu sou uma pessoa que naturalmente releva muito aquilo que ouve. Mas teve uma coisa que um dia me disseram, num determinado contexto, que essa machucou. E eu quero compartilhar isso com você. Um dia alguém chegou para mim e disse: eu acho que só pela maneira que você prega, pela maneira que você pensa, eu tenho uma certeza sobre você. Você nunca teve uma experiência com Deus. Foi uma crítica que eu recebi uma vez. Irmãos, isso machucou, mas machucou de um jeito. E aí eu comecei a pensar comigo: como é que eu me defendo disso? Porque instintivamente eu pensei em falar assim: eu cresci na igreja. Eu fui presidente da UCP. E fui mesmo. Fui presidente da UPA. Eu só não fui presidente da mocidade porque com 18 anos eu fui para o seminário. Aqui sou eu tentando ser arrogante, tá, irmãos?
eu fui uma pessoa que teve uma criação cristã, como é que você vem falar para mim que eu não tenho experiência com Deus? Mas pela graça de Deus, meus irmãos, o momento da minha vida que eu ouvi essa crítica foi um momento em que eu estava maduro na fé. Então, quando eu pensei em me defender dessa acusação, eu não evoquei os meus anos de história na igreja, nem tudo que eu já fiz para o evangelho, né? Porque a gente tem essa mania. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu tenho uma experiência com Deus, sim. Porque no dia em que Deus brilhou a sua luz sobre mim, eu enxerguei o tipo de pessoa que eu sou. E é exatamente esse, meus irmãos, o argumento principal de Paulo, ao qual ele dedica mais versículos. Ele vai falar sobre a conversão dele. E é exatamente isso que eu quero que você pense. Porque a religião em si não quer dizer que você está no caminho certo. A religião em si não quer dizer que você entendeu o que você precisa entender, que é o que Paulo vai falar nos capítulos 3 e 4. Ele vai interpretar a lei de maneira correta. E é exatamente isso que eu quero que você saiba. A experiência com Deus, por excelência, de qualquer filho de Deus, começa com o momento em que a luz do Senhor brilha sobre você e você enxerga a sua pecaminosidade e a santidade de Deus e desmonta dos seus pressupostos. Se até hoje você responde às acusações da palavra de Deus contra você, como quem diz assim, não, mas eu vou na igreja, você está no caminho errado. Isso me machucou muito, irmãos, mas me machucou de um jeito que eu comecei a refletir, como eu falei para vocês. Como é que eu me defendo disso? Que experiência com Deus eu tive? Já chorei no louvor algumas vezes? Já. Já orei e Deus me respondeu de forma extraordinária, especial? Já. Já vi pessoas sendo curadas de doenças que eu e outras pessoas oravam para que essa pessoa fosse curada? Já. Mas olha, isso tudo não diz respeito à salvação. Isso tudo não é autêntico. O que é autêntico é quando a luz do Senhor brilha. E é exatamente isso que acontece hoje. A luz do Senhor emana, meus irmãos, da palavra. Então, você só é uma pessoa que está nos caminhos de Deus quando você também passou por isso. Quando você se enxergou a partir da luz do Senhor. Então, quando alguém me pergunta hoje, qual que é a sua experiência com Deus? Você já teve? Eu fui salvo. Eu não sei dizer para você quando foi, mas o que eu sei é o seguinte, depois que essa luz brilhou, eu nunca mais fui o mesmo. Eu enxerguei. Eu até falei assim para algumas pessoas, no acampamento a gente vai focar na obra do Espírito Santo. E a doutrina que mais tempo demorou para fazer sentido na minha cabeça foi a santificação. Porque eu achava que a santificação era o que você fazia. Meus irmãos, a santificação é o que você enxerga. Tá? Essa é a palavra, violento.
Perfeitamente. E é exatamente isso que a gente percebe, inclusive no relato dele sobre a própria conversão dele. E aqui, irmãos, eu tenho dois outros destaques. Nosso tempo ele já está quase acabando, então me permita ser mais rápido do que eu fui das outras vezes, mas é que essa aí da luz não tinha como não deixar de falar. Você vai ser salvo e você pode se provar como alguém salvo apenas quando você já passou por essa experiência. Você já se enxergou? Porque quando a luz do Senhor brilhou ao longo de toda a história da Bíblia, a gente viu isso. Por exemplo, Moisés sobe no monte para conversar com Deus. Enquanto o povo esperava, o povo começou a ver bezerro de ouro, começou a se divertir. Quando Moisés desce, ele está com o rosto brilhando. E o povo, segundo o Êxodo 34, está morrendo de medo. Quando você vê Isaías, naquela visão do capítulo 6 do seu livro, vendo a Deus e os arcanjos e os serafins e tal, ele cai no chão. E é exatamente isso, irmãos, que está faltando no nosso meio hoje. Talvez você seja uma pessoa muito convencida. Eu estou na igreja, não, eu dou meu dízimo. Você fala da obrigação como se ela fosse gratuita e fosse muita coisa. Não, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa. A minha pergunta é, você já viu a luz do Senhor? Porque é isso que define a sua conversão. Se você não viu, então você não é um convertido. Por quê? Porque na prática você age igual Paulo agia no passado. Favor dos homens. A sua reputação não emana de Deus. Ela emana dos homens. Ele é uma pessoa boa porque os homens dizem, não porque Deus, que conhece o interior, percebe. Porque, irmãos, é isso que eu estou dizendo. Eu estou repetindo para ser bem claro. Paulo era uma pessoa zelosa, mas o que tinha no coração dele, segundo Atos? Morte, ameaças, tudo isso travestida de uma capa de religião. Quando a luz de Cristo brilhou sobre ele, o que você acha que falou mais alto? O zelo? Ou a morte e a ameaça que ele sustentava no coração dele? Então não adianta você querer me convencer que você é uma pessoa boa, ou que você é uma pessoa legal, porque você quer ajudar na IBF, quer ajudar na cozinha, ainda que você nem ajude, ainda que você só bote a touca e tire selfie com os cozinheiros para parecer que você ajudou. Não adianta. O que Deus espera de você não é isso. O que Deus espera de você é um coração que entende aquilo que existe dentro dele. Só a luz do Senhor faz isso. Tá? E aqui, irmãos, Paulo começa a falar a partir do versículo 15, dando o terceiro argumento pelo qual ele justifica a ideia de que o evangelho que ele tinha não era segundo o homem. Ele faz isso em primeiro, no versículo 12, como nós falamos. Ele diz que ele aprendeu isso do Senhor, porque ele não conseguiria gerar uma mensagem igual a essa pelo seu próprio proceder. Segundo, ele era uma pessoa que sustenta isso por causa do seu proceder passado no judaísmo. E, em terceiro lugar, irmãos, ele fala da conversão dele. E a ideia de Paulo de falar sobre a conversão dele é muito importante, porque ele ressalta algumas coisas aqui. A primeira coisa que ele ressalta, versículo 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Percebeu? Paulo entendeu que a conversão dele era um propósito eterno de Deus. Deus o havia separado para algo específico. Ele entendeu isso quando o Senhor o transformou. Inclusive, quando ele estava lá cego, sem comer, quando Deus chama Ananias, em Atos 9, ele fala, Ananias, vai lá, na rua direita, tem um homem chamado Saulo, papapá. Ananias fala, Senhor, mas não é esse aí que está perseguindo todo mundo? E ele fala para Ananias assim, vai, porque eu separei essa pessoa para uma grandiosa obra. E Ananias vai, coloca as mãos, cai as escamas dos olhos de Paulo e assim por diante. Então Paulo entendeu isso. Todo mundo que ouviu falar de Paulo entendeu isso também. Mas, irmãos, já que o meu tempo praticamente acabou, eu quero pular direto para aquilo que eu queria falar e domingo que vem eu retomo falando as outras coisas. O texto diz, meus irmãos, que Paulo, quando ele se converteu, ele foi para 2 lugares. Primeiro, versículo 18, Jerusalém. Segundo lugar, versículo 21, as regiões da Síria e da Cilícia. Por que ele cita essas coisas? Quero lhes dizer uma coisa. Paulo era um judeu, não é? Educado na lei. Em que lugar você acha que ele aprendeu a respeito da lei? A resposta, Jerusalém. E aí Paulo vai lá e volta para Jerusalém. Segundo lugar, ele fala aqui do versículo 21 das regiões da Síria e da Cilícia. Essa, meus irmãos, era a região natal de Paulo. Ele era de Tarso. E Tarso ficava exatamente ali, na Sicília. Então você imagina Paulo voltando para a cidade natal dele e enxergando os amigos de infância dele, enxergando os amigos de adolescência dele. Só que agora Paulo tem uma conduta transformada. O que você acha que ele ia pensar?
E esse insight não é meu, tá? É do reverendo Hernandes. Eu comprei o comentário dele quando ele veio para cá, sobre Gálatas, ele autografou para mim, é uma beleza, né? Aí não tem jeito, né, gente? Aí tem que... O que a gente pode dizer sobre isso? Você percebeu que quando você se converte, você não tem como escapar de determinadas coisas, entre elas, daquilo que as pessoas que conhecem você vão pensar? Então, Paulo prova que ele se converteu porque ele citou o testemunho das pessoas que o conheceram lá naquele tempo antigo. Qual foi o resultado desse testemunho? Versículo 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Está aí a sua prova. A prova de que Paulo se converteu estava ali, também. Ele pegou as pessoas que conviveram com ele a vida toda e disseram, essas pessoas que me conheceram antes, agora elas glorificam a Deus a meu respeito. Quer dizer, eu mudei. Você viu que agora a questão não é a favor dos homens, mas é a favor dos homens corretos? Os tementes a Deus olharam para Paulo e falaram, esse agora é dos nossos. Eu vou explorar mais isso semana que vem, mas lembre disso. Ele mudou agora a orientação dele. Não são o que os homens descrentes vão pensar de mim, mas sim o que os homens crentes vão pensar de mim. Eles glorificavam a Deus a meu respeito. Fique com esses 3 argumentos, semana que vem a gente volta. Que Deus abençoe muito a sua vida.